Quem é a sua equipe de transição? Foi formada por quem são as pessoas? Esse momento é uma parte mais burocrática, né? Então a gente tem uma série de colegas advogados que estão se dispondo, né? Entre eles o doutor José César Festini, que tem experiência, é meu sócio, inclusive, de escritório, tem bastante experiência na área pública, é professor universitário. O doutor Alex Dantas, que foi vereador, que conhece também, atuou muito nessa área de licitações. Então a gente precisa realmente ter a responsabilidade de ver como é que estão os contratos, as licitações que estão vigentes. Também a parte de contabilidade, né? Nós convidamos alguns contadores já com bagagem, já com maturidade nessa área de contabilidade, alguns inclusive que já atuam no setor aqui em Caicó e na região, outros que já passaram lá pelo nosso município, e pessoas também que já atuaram no setor público, tanto na ação social, como na saúde, como na educação. Nós procuramos pessoas que tenham conhecimento técnico, mas que também tenham uma certa habilidade no trato com a equipe, né, com a organização, com a união, para que a gente possa, numa intersetorialidade, a gente consiga captar o máximo de informações para, se Deus quiser, a partir de janeiro, fazermos um grande trabalho. Deixa eu voltar lá para um período atrás, antes da campanha, inclusive, aí eu volto já para essa questão administrativa. O que levou você, Ivanildinho, a disputar a prefeitura novamente? Você já foi prefeito da cidade de Timbaúba, né? Teve uma atuação na política aqui da região muito forte, inclusive, na época. O que levou você a voltar a disputar uma eleição? Olha, de Timbaúba, né? Nós acreditamos que somos vocacionados para trabalhar na política, né? A política do bem, Sidney, a política que desenvolve, a política que progride, que melhora a qualidade de vida das pessoas. Durante os meus 3 mandatos, né, eu fui vice-prefeito, a primeira vez aos 22 anos, 23 anos, e depois fui eleito 2 vezes prefeito de Timbaúba. Naquele período, inclusive, nós também assumimos a Associação dos Municípios do Seridó, por isso que teve esse contexto regional. Na sequência, quando saí de lá, mamãe, Ivonete Dantas, né, que é vereadora, todos conhecem, na nossa região do Seridó, assumiu o Senado. E aí nós tivemos uma participação também a nível federal, procuramos auxiliar, porque nós conhecíamos a realidade aqui dos municípios. Isso tudo foi dando uma conotação de que eu poderia ser candidato, inclusive, a um outro cargo, né? Poderia partir para uma eleição de deputado e tal. Só que os fatos foram acontecendo, né? Naturalmente, a gente nunca tentou atropelar nada forçado, sempre de uma coisa bem natural, de uma forma bem natural. Surgiram alguns problemas de ordem pessoal, até questões de saúde mesmo, com mamãe na época, eu tive que recuar, né? E aí, a partir da eleição de governo, há 2 anos, né, em 2018, nós percebemos que havia um desejo dentro da comunidade timbaubense. Timbaúba é praticamente um bairro de Caicó, né? Nossa pequenina Timbaúba, mas é muito politizada, né? As pessoas falam diariamente, constantemente, e agora pode ter certeza a audiência está total lá em Timbaúba, porque as pessoas, a gente percebeu através das lives, dos comícios virtuais, tal, a interação que existia da população na política. E percebemos que havia um desejo, tanto das lideranças, fui procurado pelo ex-prefeito Deda, pelo ex-prefeito Ari Júnior, por todos os nossos vereadores, que hoje já somam 2/3 da Câmara, e a população em si dizendo que era um momento da gente tentar resgatar a capacidade, em todos os sentidos. Eu acho que a capacidade, no geral, de Timbaúba dos Batista, de se mostrar desenvolvida, de se mostrar em ritmo de progresso. Foi um convite que eu praticamente não tive condições até era um compromisso moral, digamos assim. Eu não tive condições de me negar a voltar a participar diretamente lá, porque realmente era um contexto em que todos diziam que o meu nome era o mais indicado para manter a união do grupo, das lideranças, e ao mesmo tempo para resgatar essa esperança, esse desejo da população de ver dias melhores na nossa cidade. Mas seu nome foi cogitado nos bastidores para disputar a prefeitura de Caicó, não foi? Foi sim, eu inclusive recebi convites de alguns partidos, né? Minha mãe até... Foi nesse mesmo período aí que você estava decidindo? Foi nesse mesmo período, foi há cerca de 2 anos, quando inclusive mamãe já tinha a intenção de não mais disputar a vaga na Câmara de Vereadores aqui. Ela dizia que estava encerrando a sua carreira política e que gostaria muito que eu viesse justamente segurar essa bandeira, né? Que eu pudesse ser candidato, no mínimo a vereador,
em Caicó, né, que muito me honraria, ou o candidato a prefeito mesmo, né, se a gente encontrasse um consenso. Tinha aquele grupo intitulado de G8 lá da Câmara, que eu sempre tive uma facilidade muito grande de convivência com eles. Havia sugestões dentro do grupo de que a gente podia formar um bloco para disputar com chances reais de vitória a eleição em Caicó. Só que, como eu disse, tudo foi acontecendo de forma natural, nada sem a gente forçar a barra, e aí nós percebemos que Timbaúba, o caminho já estava pavimentado, e que havia esse compromisso moral nosso lá, já que eu iniciei minha vida política em Timbaúba dos Batistas, né? Embora já tenha tido algumas passagens nos bancos escolares, gostava mesmo de frequentar o Grêmio e tal, fui presidente aqui do Diocesano. Então isso tudo foi mostrando que a gente tinha realmente vocação para participar da política. Com o convite lá de Timbaúba e vendo realmente que tinha uma campanha, digamos, sólida, né? Vitória a gente não pode cantar antes do tempo. Sabíamos que tinha que enfrentar a máquina, né? Uma máquina azeitada para gastar nas últimas horas contra a gente. Então a gente ia precisar realmente formar um grupo, um time, um verdadeiro exército de pessoas que quisessem se manter resistentes para a gente poder tomar novamente a administração do nosso município. Lá em Timbaúba, no caso, quem foram os seus aliados, né, nessa campanha agora do prefeito? Somos muitos, né? Somos muitos. Mas a gente pode destacar, né? O ex-prefeito Deda, certo, que perdeu as 2 últimas eleições, mas que já ocupou todos os cargos que desejava em Timbaúba, né? Foi vice, foi prefeito, né? Foi meu vice depois, foi secretário, foi vereador, foi presidente da Câmara. Ari Júnior, ex-prefeito também. Ari Júnior, a filha dele, inclusive, é a atual presidente da Câmara, Ilana, né? Ele, Salmira já disputou mandato. São pessoas que têm história na política. Caribelli e a sua família, o seu avô já foi prefeito lá em Timbaúba, seu José Damasceno, né? E o seu pai, Gilberto Damasceno, foi vereador. Quer dizer, são pessoas que têm já envergadura na política. Além de todos os nossos vereadores, né? Lelé, Vadinho, Malaca, César, todos que estavam, alguns disputando a reeleição, outros não mais, como é o caso de César, mas aí a gente foi formando um grupo e aí vieram outros aliados, né? Outros que antes, no passado, eram adversários, como Manuel Carneiro, Branco, seu Pedro, a família de seu Valdemir, muitas famílias que no passado tinham um histórico muito forte dentro do MDB e que vieram se associar conosco. E o grupo da gente, o mais importante foi isso. Ao longo dessa pré-campanha e da campanha, a gente percebeu que o grupo estava muito consolidado. Não saía ninguém do grupo, só somava, unia. Isso fez com que a gente se sentisse mais estimulado, né? Que a gente encontrasse forças realmente para enfrentar a batalha. Você já deve ter recebido algum tipo de informação da situação da prefeitura ou ainda não? Oficialmente não. Oficialmente não. Oficialmente não. Há uma preocupação devido a um histórico de fatos desagradáveis, né? Em que algumas máquinas, equipamentos, tal, foram danificados na última hora. E eu já tive a oportunidade de me manifestar com isso, reforço até esse pedido, para que o atual gestor tenha o equilíbrio, a sensatez necessária, chame ali os seus subordinados, chame os servidores e olhe, isso aqui não é nosso, patrimônio público, pertence a toda a população. Então, mesmo perdendo, é importante, na política, ou se ganha ou se perde. E quem é derrotado tem que ter a tranquilidade, a paz, a consciência de que tem que agora entregar os comandos, como nós fizemos em 2012, né? Na minha saída da prefeitura, nós tivemos o cuidado de entregar as máquinas, inclusive na frente da prefeitura, tudo funcionando, com a chave, abastecido, para que não houvesse nenhum tipo de dúvida quanto à lisura da nossa transição. Vanildinho, a cidade de Timbaúba dos Batistas sempre foi muito conhecida também pela questão do bordado, né? Sim. Pela produção de bordado, artesanato. Hoje a cidade ela teve isso de certa forma esquecido, apagado ou não? Sim, uma das coisas que inclusive é gratificante para a gente, né, regozijante, motivo de alegria, é que no período em que justamente eu estava gestor, nós recebemos o reconhecimento do SEBRAE quando nos presenteou, nos premiou com o título de prefeito empreendedor da época, né? Se não me engano, foi 2007 a 2008. Era um biênio. E foi justamente nessa área de artesanato que nós direcionamos as nossas ações, porque percebíamos que a economia do município girava 80% em torno
do artesanato. Eram mais de 800 bordadeiras num universo de 2.583 habitantes. Eram mais de 800 bordadeiras, né, cadastradas, associadas, cooperadas. Então, houve realmente um cuidado, um zelo. Naquele momento, nós construímos a Casa das Bordadeiras. Nós tivemos contato com a governadora saudosa Vilma de Faria, que concedeu a redução do ICMS de 17% para somente 1%. Nós conseguimos fazer um contato junto aos lojistas, como o Flávio da Rio Center, que em apenas uma compra ele garantiu a atividade lá, o escoamento da produção por mais de 6 meses. E assim por diante. A gente tinha participações em feiras internacionais e a gente percebeu que depois que nós saímos da prefeitura, o artesanato foi ficando em segundo, terceiro ou quarto plano. Houve, inclusive, agora houveram algumas adesões, e as pessoas, as artesãs, fizeram uma reunião para me chamar e pedir isso. Não era nem para pedir espaço na prefeitura, era para pedir apenas que a gente voltasse a ter o olhar especial para o artesanato. E eu me comprometi, evidentemente, com elas, não foi nenhuma promessa de campanha, foi, na verdade, um compromisso que já é uma intenção nossa desde o passado e que a gente pretende resgatar essa força. Seu secretariado, você já definiu? Estou analisando. Os 2 critérios, se você me perguntar, principais são esses. A gente vê a questão de mérito, né? Vê quem realmente tem condições técnicas de assumir as determinadas atribuições de cada pasta, mas que também sejam pessoas que tenham habilidade de ter o tratamento com a população, né? Pessoas politizadas, não politiqueiras, pessoas politizadas, que sabem receber bem. Ora, servidor público já está dizendo, servidor é para servir, e servir bem. Está sendo pago para isso. As pessoas hoje exigem, não é só uma questão de necessidade. Sabem, têm mais consciência, sabem que o dinheiro público pertence a eles, que deve ser gasto de forma eficiente, de forma transparente, né? Dando de forma pontual, né? Para que realmente chegue a atender as demandas no menor espaço de tempo suficiente. Inclusive, nesse aspecto, nós pretendemos implantar algumas inovações, né? Por exemplo? Na área de saúde, eu tive de visitar o estado de São Paulo. Nós fomos fazer uma visita durante a campanha, no meio da campanha, dia 25 ou 26 de outubro, nós fomos a São Paulo, né, fazer uma live lá, um comício virtual, e conhecer a realidade dos operadores de Timbaúba, dos serventes, dos pedreiros, né, os trabalhadores como um todo, que moram lá em Campinas, que vão atrás justamente do seu sustento. As mulheres ficam bordando em Timbaúba e parte dos homens vai a São Paulo tentar escapar, tentar sobreviver. Como a atual gestão não teve o ritmo de obras que nós tínhamos, boa parte desses trabalhadores tiveram que realmente migrar para São Paulo tentando ganhar o pão de cada dia. E nós fomos lá visitá-los, né? Em visitá-los, a gente teve a oportunidade também de conhecer outras realidades. Na cidade de Campinas, por exemplo, inclusive isso já estava no nosso plano de governo. Lá eu pude ver na prática a implantação da cidade digital. O que é isso? Internet gratuita em todos os logradouros públicos, nas praças, nos prédios públicos, né? Aonde você tinha algum equipamento público, tinha sinal de internet gratuita para a população. Isso aí permitia, por exemplo, na cidade de Barueri, que a saúde de lá também seja informatizada. E por um simples aplicativo de celular, você consegue, sem sair de casa, marcar uma consulta especializada, por exemplo, um cardiologista, numa fração de minutos impressionante. Eu vi a pessoa na prática, lá uma conterrânea nossa, solicitar um exame de oftalmologia e com 10 minutos já chegou a informação autorizando, dizendo qual era a clínica que ela ia fazer, quem era o profissional que ia atender, a hora, o local, tudo. Com data e tudo já. Com data e tudo já. E isso aí era acaba possível. Também a questão da espera, né? A espera, aquele sentimento de humilhação, que às vezes você fica naquela fila toda ali, às vezes chega na hora, termina sendo mal recepcionado, porque já tem um servidor também que está esgotado ali, porque atendeu 50 pessoas, 60 pessoas, né? E isso tudo, a gente está na era da informação, Sidney. Então, tudo hoje se resolve, muita coisa, pagamento de contas, tudo se resolve pelo celular. Então, por que não marcar uma consulta? Por que não marcar um exame? Eu vi na prática lá, ela solicitar uma tomografia, e em 20 minutos, isso num domingo, às 10 horas da manhã.
a equipe que estava de plantão lá retornou pedindo que ela melhor justificasse a necessidade. Ela só fez acrescentar as informações, disse o que estava sentindo, e com mais 10 minutos já chegou o resultado autorizando, dizendo qual era o instituto que ia ser feito. Então, esses bons exemplos que a gente tem percebido em outros municípios, claro, se uma cidade como Barueri, que tem perto de 1 milhão de habitantes, consegue fazer, porque aqui em Timbaúba dos Batistas, que tem menos de 3 mil habitantes, a gente não consegue implantar? Claro que sim. E eu acho que isso, inclusive, eu vou conversar com os prefeitos aqui da região, né? Eu tenho uma facilidade de contato com Tadeu, por exemplo, com Genilson, com Serginho, com todos, com Rogério, Aníbal, Jackson, todos os prefeitos aqui do entorno, Galego, de Ipueira, para ver se a gente consegue implantar aqui. Talvez através da nossa associação a gente consiga, como já existe um consórcio lá de Quais Novos, tem um em Natal, a gente consiga implantar aqui. No passado a associação, inclusive, foi mantenedora do hospital regional. A gente pode sim agora criar um consórcio mais enxuto que permita a gente, por exemplo, contratar esses exames, essas consultas, num preço de mercado melhor, né? Porque compraríamos em quantidade, e ofertar isso à população através justamente de um aplicativo. A pessoa só vai uma vez na secretaria, vai lá, se cadastra, leva os seus documentos pessoais, seu comprovante de residência do município, seu título de eleitor para mostrar que exerce cidadania naquele município, ele e sua família, e aí recebe um login e uma senha. A partir daí, a secretaria competente, por exemplo, lá de Timbaúba, vai ver as condições de atender o mais rápido possível isso. É uma das inovações que nós pretendemos a partir de janeiro. Muito bacana. Ivanildinho, você falou aí em associação, eu já em associação da região, dos municípios do Seridó, desse lado de cá, né? Tem a do lado de lá, de Corrais Novos, é a oriental. Aqui é ocidental. Aqui é ocidental, lá é oriental. Isso. Você já foi também presidente dessa associação, e eu lhe pergunto, agora você esteve em Natal, esteve conversando com o presidente da Assembleia, Ezequiel Ferreira, inclusive eu acho que ele fez um convite a você para migrar do PL para o PSDB, né? É verdade. E eu queria saber de você o seguinte, esses dois assuntos. Você, não sei se é convite ou você vai articular isso para ir assumir a presidência da associação, e se você vai migrar de partido. São dois assuntos bem pertinentes, né? Porque realmente termina repercutindo no nosso mandato. O convite para ir para o partido muito me honra, muito me orgulha ser lembrado por uma liderança tão importante do nosso estado, como é o deputado Ezequiel, né? Todos sabem da capacidade administrativa dele e de aglutinação que ele tem, tanto que vem se reelegendo na Assembleia Legislativa, né? Se ele tem o respeito dos deputados, né? Imagine de todos nós aqui, dos demais prefeitos. Então houve realmente o convite, eu fui eleito pelo PL e tenho muito apreço e afinidade no PL, porque João Maia é praticamente um amigo muito próximo. Eu pretendo conversar com ele a respeito do assunto. Me parece que o presidente Ezequiel também, pelo que eu fiquei sabendo, ele deve buscar um contato com João Maia. E isso vai facilitar justamente esse meio de campo. Eu vou esperar que eles conversem entre eles para depois tomar uma posição, né? Mas sempre ouvindo as nossas lideranças, ouvindo a nossa população. O povo de Timbaúba criou identidade com o 22, né? O formigueiro lá se formou, como nós chamamos, em torno do 22. E a gente, independente, porque eu percebo hoje, Sidney, que as pessoas estão votando não é mais só pela questão partidária, né? As pessoas procuram afinidade com o candidato. Se o candidato representa realmente os desejos, os anseios das pessoas, né? Se aquele candidato é capacitado, se ele tem condições realmente de assumir administrativamente o município. Então eu acredito que, independente da questão partidária, nós estaremos representando a vontade da grande maioria do povo de Timbaúba dos Batistas, né? Da minha querida Timbaúba dos Batistas. E com relação à associação, isso também parte de um sentimento de união, né? Se nós pudermos contar com a confiança dos colegas prefeitos, é evidente que a gente pode sim, mais uma vez, assumir a liderança da associação, sempre pensando no bem comum, sempre pensando em dividir, né? Nós não queremos prestígio individual, pelo contrário, o que nós queremos é o prestígio para a nossa região do Seridó, notadamente essa associação que é polarizada aqui em Caicó, porque lá já há um certo consenso, pela reunião que eu participei, já há um certo consenso
em torno do nome de Fernandinho, que é um amigo nosso, também muito próximo, né? Fernando Antônio, muito capacitado, muito competente, e ele deve assumir a presidência lá da ANSO, né? Que é a de Currais Novos. E a nossa aqui, eu tenho conversado com os colegas prefeitos, eu acredito que se nós partirmos realmente de uma forma consensual, não haverá nenhuma dificuldade de que a gente tome de novo as rédeas da associação para justamente buscar bons projetos para a região. O associativismo, o cooperativismo é uma iniciativa exitosa em todas as atividades. E na área pública não é diferente. E acho que até, por exemplo, gestores juntos, prefeitos, por exemplo, juntos, né, numa associação dessa, acabam tendo mais força, não é, para a sua região, para conseguir coisas para a sua cidade. Muito mais, né? muito mais. A nossa região é pequenininha. Se a gente observar em relação a outros lugares do país, para você ter uma ideia, a Federação de Minas Gerais conta com 800 e tantos municípios. O Rio Grande do Norte completo só tem 167. O Siridó só tem 25 municípios. E mesmo assim dividido, né? São praticamente a metade lá em Currais Novos, a outra metade aqui. Então é necessário que a gente tenha esse espírito de união, que a gente se dê as mãos, né? Para buscar. Timóteo é muito pequenininha, Timóteo é a terceira menor cidade do estado, né? Então se a gente não tiver totalmente abraçado com esse desejo comum de fazer o bem pela nossa região, fica mais difícil. Não é impossível. É claro que tem alguns prefeitos que são mais empreendedores, são mais habilidosos, se mexem mais e às vezes conseguem trazer mais benefícios para o município. Eu me considero um desses que atua bastante. Eu perturbo muito os deputados federais e os deputados estaduais e os senadores, os governadores, o próprio presidente vai sofrer bastante com a gente, porque a gente vai estar lá. Mas existe hoje uma certa ponte que eu acredito que vai facilitar tudo isso, que são os ministros do Rio Grande do Norte, né? Naturais aqui, um sangue potiguar, né? Que é o ministro Rogério Marinho, já está até agendado para vir a próxima semana. Aí as informações que Ezequiel nos passou foi justamente de que ele estará aí a próxima semana, fazendo uma visita lá à passagem das Traíras, né? Aliás, a barragem das Oiticias, né? Mas termina lembrando da barragem, da passagem das Traíras, porque é o cinturão, né? E a obra da barragem das Traíras, inclusive, ela está agora com o Ministério dele, né? Que é o Desenvolvimento Regional. Era do governo do estado e ele veio já esse ano, né? E a obra passou para o governo federal, prometendo ele, inclusive, que vai fazer ela o quanto antes, né? Restaurar a parede. É um super ministério. O Ministério da Integração Nacional, ela é responsável, por exemplo, pelo saneamento, pelas barragens, né? Toda essa parte hídrica, pelas casas, por pavimentação. Então é tudo que os prefeitos sonham é ter um apoio maior do Ministério da Integração, né? Para que eles possam realmente executar nos seus municípios. Tem o ministro Fábio que está nas comunicações. Acredito que ele poderá ajudar bastante nesse nosso projeto da cidade digital, inclusive também da implantação na área de saúde desses aplicativos que eu falei há poucos instantes, né? Porque aí vai poder trazer tecnologia, melhorar o sinal de internet, inclusive, do município. Nós tivemos essa preocupação lá em 2005, 2006, quando eu consegui a primeira escola de inclusão digital do estado, foi construído lá em Timóteo dos Batista, numa parceria com a Emater e o governo do estado, né? Então a gente está pensando justamente. E tem um outro, tem um ministro, o general Ramos, né? Que é de lá, que tem sangue de Timóteo dos Batista, né? Então nós vamos aperrear esse pessoal aí para conseguir muita coisa para o município. Deixa eu perguntar uma última questão, Ivan. Para a região. Deixa eu perguntar. A Câmara de Vereadores, né? O seu partido, ele fez quantos vereadores? Fez a maioria. A maioria, no caso? Dos 9 vereadores, foram eleitos 5, né? Do nosso partido. Então, Tudo do PL? Do PL. Havia uma coligação na majoritária com o PRB, mas o PRB não conseguiu fazer nenhuma vaga, né? Nosso amigo Humberto e Maria, mas eles chegaram bem pertinho e não conseguiram. E por muito pouco voto, a gente não fez a 6ª vaga, que seria justamente a do nosso amigo Galeguinho Totó, que ficou na primeira suplência, mas eu já vou dizer até de público, eu tenho um interesse em que ele possa participar da nossa gestão, seja como vereador, se algum outro colega decidir abrir o espaço e vir trabalhar com a gente, né, em alguma secretaria, que aí a gente convocaria ele para a Câmara, ou seja, justamente no nosso secretariado. Se todos os vereadores eleitos do nosso sistema resolverem exercer o seu próprio mandato,
nós vamos convidar a Galeguinho para participar dos quadros, porque ele é capacitado, conhece bem, fez gestos importantes, então todos eles merecem o nosso respeito, todos os nossos vereadores e os nossos candidatos, mesmo os que não tiveram sucesso, né, na eleição, mas deram demonstração de lealdade, de fidelidade partidária, participaram, atuaram, ajudaram bastante a majoritária, nenhum deles será esquecido. Então, entende-se aí que você não terá dificuldades, né, com o Legislativo na cidade de Timbaúba. De modo algum. Eu tenho um respeito enorme pela Câmara de Vereadores. Foi assim em todos os nossos mandatos, não será diferente. Respeitando a independência, né, dos poderes, respeitando que eles estão fazendo o seu papel de legislador, seja legislando, seja julgando mesmo, até as contas do prefeito, né? Minhas contas certamente passarão pelo crivo, pela responsabilidade, a fiscalização total deles, isenta, imparcial, mas evidentemente buscando harmonia. Os poderes são independentes, mas como diz a nossa própria Constituição, devem ser harmônicos. Porque quando há uma disputa, esse cabo de força entre os poderes, quem termina perdendo é a população. Eu pedi, durante as minhas visitas, que a população nos desse a oportunidade de ter a maioria da Câmara, para que eu pudesse justamente buscar essa harmonia. Nada contra também os vereadores que foram eleitos pela oposição. Tenho o maior respeito, admiração pessoal e vou buscar justamente o apoio administrativo deles. Se eles puderem votar, eu nunca tive problema em encaminhar projetos, às vezes até fazer alguma emenda, corrigir e tal, para atender lá os pedidos da Câmara e depois eles aprovarem a unanimidade. Esse é o caminho que a gente deve buscar, o caminho da pacificação. Parou a campanha, encerrou, baixam-se as bandeiras e vamos pensar agora, o foco principal é o bem-estar da nossa população. Muito bem. Ivanildinho, obrigado por sua participação aqui no programa. Boa sorte lá na gestão que vai se iniciar e fica o espaço aí para você falar com o seu povo lá em Timbaúba, com seus ouvintes. Ótimo, Cida, e agradecer, né? Eu acho que é um momento oportuno. Quem não sabe agradecer não merece receber. Então, agradecer o espaço concedido aqui por todo o programa. E vocês, e em especial a população de Timbaúba dos Batistas, né? A grande maioria, 55% dos votos de Timbaúba dos Batistas que nos elegeram. Agradecer a todos os timbaubenses pela confiança e dizer que faremos realmente um trabalho destinado a buscar dias melhores para a nossa terra. Deixa eu só dizer aqui que o Glicério está dizendo o seguinte: parabéns, Ivanildinho. Agora é montar uma equipe competente, trabalhar e avançar. A Santana está aplaudindo, Jacinta Maria, Cláudia Cristina, é assim que esse sim é capaz e vai fazer o melhor pela nossa cidade. Edilma também está aplaudindo, Isadora Albuquerque. Edilma está assistindo em Timbaúba dos Batistas, Isadora. Eu falei que a audiência estava alta lá. Muito bem, reconhecimento pelos seus. A Isadora está falando aqui. Tenho certeza que você vai fazer uma Timbaúba melhor. Jair Caio, Eidenor Lins, lá de Serra Negra. Parabéns, prefeito, pela sua vitória em nossa vizinha cidade. Eidenor é uma figura, viu? É figuraça. Acho que é de Jeane Cristina, isso, preparado, merece todos os aplausos. Alzineide aplaudindo também, Glória Melo, Jardel Fernandes, Janaína Gomes, Santana Carla, Cláudia Cristina, prefeito de todos, não só de uma gestão centralizada. Muito bem. O povo todo assistindo aí, mandando mensagem. Maravilha. Agradecer demais a todos, viu? O nosso bombeiro, né, Glicério, do Corpo de Bombeiro, é muito preparado, inclusive o irmão dele, o Elton, vai fazer parte da nossa equipe, né? Na área de licitações, ele é muito qualificado. É com esse espírito, Sidney, que a gente pretende administrar, né? Ouvindo a população, eu vou pedir justamente para que durante o nosso mandato a gente tenha outras oportunidades para vir aqui fazer uma prestação de contas, ao mesmo tempo ouvir a população, né? É importante haver esse feedback aí entre quem está na linha de frente da gestão para se fazer um trabalho eficiente. Com certeza tem que saber ouvir. A gente vem aqui, esclarece, mostra o que pretende fazer, mas ao mesmo tempo também tenta entender o que é que a população está necessitando, está precisando, porque é assim que deve acontecer.